gente teve, inclusive, ontem a posse do presidente do STF, novo presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, ele que assume no lugar de Rosa Weber o comando da casa. A gente vai falar muito sobre este assunto aqui no Mundo em Sua Casa, Alex. É isso, a gente já vai começar então, Rafael, falando sobre justamente o ministro Roberto Barroso, né, ele assumiu então a presidência, como você acabou de dizer. Na próxima semana, então, a Rosa Weber completa 75 anos de idade. O ministro Edson Fachin fica na vice-presidência do STF. Compareceram à posse os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, da Câmara de Deputados, Arthur Lira, além do presidente Lula, ministros do STF e parlamentares. A abertura da solenidade foi feita pela ministra Rosa Weber e, em seguida, o hino nacional foi interpretado pela cantora Maria Bethânia. Em seu discurso de posse ontem, Barroso defendeu os direitos de indígenas e da comunidade LGBTQIA+, a igualdade da mulher e a inclusão das pessoas com deficiência. Ressaltou ainda que não se trata de causas progressivas, mas humanistas, de respeito ao outro. Ele ainda destacou a proteção ao meio ambiente e que o judiciário precisa de maior representatividade de mulheres e diversidade racial. Barroso lembrou os atos golpistas de 8 de janeiro e ressaltou a defesa da democracia, observando que em sua gestão vai trabalhar com 3 eixos. Vamos ouvir. Pretendo fazer uma gestão em torno de 3 grandes eixos. O primeiro deles será conteúdo, que consiste em procurar aumentar a eficiência da justiça, avançar a pauta dos direitos fundamentais e contribuir para o desenvolvimento econômico, social e sustentável do Brasil. O segundo eixo será o da comunicação, melhorando a interlocução com a sociedade, expondo em linguagem simples o nosso papel, explicando didaticamente as decisões e desfazendo incompreensões e mal-entendidos. E o terceiro eixo será o do relacionamento. O judiciário deve ser técnico e imparcial, mas não isolado da sociedade. Precisamos estar abertos para o mundo, com olhos de ver, ouvidos de ouvir e coração de sentir o sentimento social. A gente na vida deve ser janela e não espelho, e, portanto, ter a capacidade de olhar para os outros e não apenas para si mesmo. O poder judiciário, o direito em geral, gravita em torno de 2 grandes valores, a justiça e a segurança. Da justiça já falamos. Pretendo dar também grande ênfase à segurança em 3 de suas dimensões: segurança jurídica, segurança democrática e segurança humana. Jaime Vasconcelos, o que esperar então dessa gestão, né, de Barroso à frente do STF? Barroso, como já mostrou aí, as pautas, né, que ele realmente pretende e defende, né? Barroso também pega aí um STF com milhares de processos ainda que precisam andar. E, enfim, o que podemos esperar dessa gestão dele à frente do STF? Olha, nós estamos falando de um ministro nessa troca, um ministro que, de fato, já teve várias repercussões, né? Principalmente, ele disse, se gabou, derrotada a ditadura, disse também que derrotou o bolsonarismo. Isso não é atitude da imparcialidade que ele acabou de dizer em seu discurso. Então, vai ter dificuldades. Ele disse também em seu discurso que quer estar próximo da população. Todo mundo sabe hoje que a população está dividida e, de fato, quando vê um ministro do STF, faz críticas e é normal. Tomara que a imparcialidade, como ele acabou de dizer nos seus discursos, não fere a Constituição, não avance, né, contra a Constituição brasileira, porque até mesmo a gente pode dizer, existem várias pessoas que foram presas injustas nesses últimos dias, né, do caso do dia 8 de janeiro. Tomara que a imparcialidade reine dentro desse plenário do STF. Tá certo, Jaime, obrigado pela sua observação, pelo seu comentário. A gente então aproveita para dar bom dia aos nossos ouvintes, telespectadores, também internautas, 7h43. Bom dia ao seu João Evangelista. Ele já fala aqui, antes de eu passar para a Ludmila, ele dá bom dia a todos e diz que ouviu ontem, então, a Maria Bethânia, né, entoando lá o hino nacional, e ele diz: a cultura voltou. Muito obrigado, o seu João Evangelista, e você pode fazer como ele. Mande aqui a sua mensagem, o seu comentário, a sua opinião para o nosso WhatsApp, que é o
5098, 99109-5098, está aparecendo aí no seu vídeo. Ludmila Rosa, o que podemos esperar dessa gestão de Barroso à frente do STF? Olha, Alex, eu acho que é interessante a reflexão que você traz aqui para nós, que ela é prospectiva, né? Ela olha para frente. Eu tô vendo muito burburinho, muita coisa envolvendo. E o Barroso assumiu. Gente, é a sucessão natural. A Rosa Weber está se aposentando, cumpriu a sua missão e é a sucessão natural. Então, assim, para além disso, o que a gente tem que olhar para frente? E o que a gente pode esperar? Bom, eu destaco que eu acho o Barroso um juiz, um magistrado entendedor da política, muito mais que a Rosa Weber, que era uma mulher muito discreta, muito austera, muito legalista e fez na minha opinião, fez um mandato excelente ali. Eu preciso render essas homenagens à ministra Rosa Weber, que na sua saída, viu, Rafael, destacou que ela foi apenas a terceira mulher na história do Supremo Tribunal Federal. E eu não poderia deixar de trazer esse recorte aqui que eu acho fundamental. Agora, daí para frente, o que eu espero do Barroso? Sim, uma interlocução maior com a sociedade, uma interlocução maior com o Congresso. Acho que o Barroso fez bem em falar que o Supremo Tribunal Federal não tem que ser medido por pesquisas de opinião pública, porque aquilo ali não é uma casa de representação do povo. Ali é uma casa jurídica. Então, às vezes, o cumprimento de leis e, às vezes, a severidade da Constituição, ela desagrada algumas pessoas mesmo. Mas o Estado Democrático de Direito, ele está acima de todos e todas nós. Então, não é para fazer acenos para A ou B, é para cumprir a legislação. Por isso, eu sempre me incomodo. 80%, 90%, 100% da população não gosta do Supremo Tribunal Federal. Isso não é coisa para se medir pela opinião pública, que é muito sugestionada pela política. E lugar da política é no Congresso, é no Executivo. O Judiciário não é lugar de fazer política, o Judiciário é lugar de aplicar a lei com severidade, mas também sempre atento aos direitos humanos, e eu acho que nisso o Barroso vai muito bem. Obrigada. E se no caso, nesse caso foi muito bem pontuado pela Ludmila Rosa, porém, se cada instituição fizesse o seu papel. Hoje nós temos um STF que ele legisla, ele quer julgar, ele quer fazer tudo. Então, infelizmente, essa base de imparcialidade, de não reinar para o povo, o STF sempre quer legislar. E legislar não é papel do STF, é papel do Congresso Nacional. É isso mesmo, Ludmila? Rafael, eu tenho uma opinião diversa com o James. Já tivemos essa oportunidade de conversar sobre isso em outros momentos. Eu não acho que o Supremo Tribunal Federal esteja numa postura de legislar. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal está cumprindo, em determinados assuntos, uma mora legislativa injustificável. E a Constituição Federal brasileira determina que o Supremo Tribunal Federal tenha essa competência de atribuir posicionamentos ou de regulamentar leis que o Congresso, a partir de uma desídia que não tem menor sentido, porque nós elegemos deputados federais para que lá eles se ocupem de ou produzir leis ordinárias ou regulamentar os direitos que estão previstos na Constituição. Quando isso não é feito, abre-se para a população no geral o direito de reivindicar essas regulamentações a partir do Supremo Tribunal Federal. E o meu entendimento é que o Supremo está fazendo isso porque há competência para fazer. E não tem extrapolado, não. Não tem extrapolado, não. A gente não pode olhar para o Legislativo e dizer, bom, nós estamos elegendo 513 deputados federais e 81 senadores para que eles sentem em cima de grandes temas da nação e ninguém pode reclamar disso. Não, pode e deve. Vocês, deputados, senadores, têm o dever, não é o direito, é o dever de legislar sobre temas caros à população brasileira. E quando isso não é feito, essa mesma população vai se socorrer no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo tem cumprido o seu mandamento constitucional. Na minha opinião, é isso.